Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O meu nome é Fábio Carmo e esta é a última de uma série de 4 videoaulas que realizei para o meu site www.fabiocarmosportstrader.com, nas quais vos ensino os conteúdos e as teorias básicas daquilo que é o trading de apostas em mercados esportivos. E nesta videoaula iremos então culminar toda esta série, demonstrando de facto como e onde efetuar apostas de forma a que consigam lucros consistentes e assim consigam ganhar de forma consistente com apostas desportivas. Essencialmente, onde fazer trading em mercados desportivos. Começar por referir também que na primeira aula demos então e tivemos a estudar alguns conceitos relativamente a apostas simples, que é a base de todo este processo. Na segunda aula falámos sobre aquilo que era o trading, o denominado trading, nos mercados de bolsas de valores e a sua mecânica, que é muito importante para aquilo que nós fazemos depois nos mercados esportivos, já que é uma adaptação disso mesmo. Na aula 3 falámos sobre o comportamento e as variações dos mercados mais importantes a nível de mercados esportivos na área do futebol, que é a minha área. Agora nesta última aula vamos então verificar como é possível todo este cenário que estudámos até aqui. Começar novamente por falar sobre o conceito básico desta aula, que no caso é o trading de apostas. E o conceito é o mesmo daquele explicado na aula número 2. Neste momento, neste momento sabe que para fazer um trading tem que conseguir comprar e vender uma posição. E que o que deverá levar a pensar como é que é possível comprar e vender posições com apostas. Vou novamente socorrer-me do site de apostas convencional Bet365 num jogo aqui entre o AC Milan e o Manchester City. Apenas fechar aqui estes mercados para não criar confusão. E então vamos falar sobre estes dois mercados. Resultado final e golos, mais ou menos 2,5. Neste jogo temos então o AC Milan a defrontar a Manchester City e desde logo percebemos através do mercado resultado final, também chamado no mercado de bolsa de apostas, nos mercados exchange, mais à frente iremos ver, mas como já foi falado anteriormente, mercado de probabilidades ou em inglês match odds. Conseguiremos então verificar desde logo que o Manchester City é à partida favorito neste jogo. Tem uma cota de mercado de 1.72, a cota mais baixa destas três possibilidades, sendo que o empate é a segunda opção mais provável, que resulta num lucro de 275%. Volto a relembrar que para calcularmos o lucro relativamente à cota de mercado que está em determinado momento, basta efetuarmos o seguinte cálculo matemático: investimento vezes a cota de mercado menos 1. Ok? O menos 1 é porque temos que contar logicamente com o investimento que nós fizemos. Portanto, o nosso investimento multiplica pela odd, pela cota de mercado disponível naquele momento, menos 1, que é para então retirar os 100% equivalentes ao nosso investimento. E aqui temos o AC Milan com uma cota de mercado de 4.5, portanto daria um lucro de 350%. Vejam bem, imaginem que vamos apostar aqui 10 euros a favor do AC Milan, temos então um retorno potencial neste momento com esta cota de mercado de 45 euros, que temos que retirar então os tais 10 euros, portanto, tendo em conta o cálculo que eu referi há bocado, 10 vezes 4.5, que é a cota que temos neste momento, menos 1, então temos, peço desculpa que me enganei aqui, vou repetir, vezes 4.5 menos 1, fechar parênteses, então temos aqui um lucro final de 35%, o retorno desta aposta logicamente é 45%, porque temos que calcular em conjunto com os 10 euros que investimos. No mercado over ou under 2 gols e meio, portanto os gols mais ou menos 2,5. Vemos que o favoritismo vai para mais de 2 gols e meio, portanto 3 ou mais gols neste jogo. O retorno desta aposta seria 72% sobre o nosso investimento, já sobre menos de 2 gols e meio, ou seja, sobre um resultado entre 0 e 2 gols no máximo, temos um retorno de 107% sobre o nosso investimento. Ora,
Então, respondendo à pergunta de como é que podemos comprar e vender posições no mercado, já devem ter por este momento percebido que para comprar uma posição no mercado só temos que fazer uma aposta simples. Uma aposta simples corresponde ao ato de compra e ao fazermos uma aposta simples estamos automaticamente a prever para onde o valor do mercado se irá direcionar. Como vimos na aula número 3, os mercados direcionam-se consoante acontecimentos, consoante, para ser mais correto, consoante algumas atenuantes e alguns fatores, é melhor assim, alguns fatores, os mercados, as cotas de mercados direcionam-se para cima, ou seja, sobem, ou para baixo, descem. No caso, estarmos a apostar a favor, que é o que uma casa de apostas convencional nos permite, é o mesmo que assumir que a cota de mercado vai descer. Portanto, aqui nós só podemos, no caso, por exemplo, do Manchester City, de apostarmos a favor do Manchester City, para esta cota baixar de 1.72 tinha que acontecer algum daqueles cenários que nós falámos na aula número 3, sendo que o mais propício seria o golo, que iria fazer baixar drasticamente esta cota de mercado, e depois procurar vender essa posição e ganhar dinheiro com essa variação. Só que para fazer a venda depois dessa aposta através de uma casa de apostas convencional como a Bet365 é muito difícil. Numa casa de apostas convencional como a Bet365, as odds apenas são transacionadas ao preço a que a casa quer e quando a casa quer. O que dificulta muito, desde logo, as coisas. Depois, para além disso, temos também que efetuar várias apostas e vários cálculos distintos que iriam consumir imenso tempo, acabando assim por podermos perder várias oportunidades. Como se não bastasse, mesmo conseguíssemos fazer várias operações deste género, as casas de apostas convencionais acabam sempre por limitar as nossas contas, nomeadamente colocando restrições ou até mesmo cancelando o nosso registro. Pois o que estas casas pretendem de facto é que as pessoas percam dinheiro, porque é a única forma da casa de apostas ganhar dinheiro, é nós perdendo o nosso investimento. Senão as casas acabam por sair a perder. Portanto, é muito difícil, mesmo não só no plano teórico, também é no plano prático muito difícil efetuar a venda da nossa aposta, portanto, efetuar a aposta contrária àquela que nós fizemos inicialmente para lucrarmos com a variação. E é aqui que entra a Betfair. É que a Betfair é uma casa de apostas que revolucionou completamente esta área, uma vez que implementou um sistema de mercados exchange, onde os apostadores fazem apostas uns contra os outros e não contra a própria casa. São os apostadores que dão liquidez ao mercado e é essa liquidez que influencia o preço de cada posição. Para além disso, a Betfair permite-nos apostar contra o mesmo acontecimento, cobrindo assim todas as possibilidades previstas. E é aqui que está o grande segredo para fazer trading, como referimos anteriormente, é a possibilidade de entrar e sair do mercado. Para entrar e sair do mercado temos de fazer uma opção e depois tomar a posição contrária a essa mesma opção, como foi referido, por exemplo, na aula número 2, quando falámos sobre o trading em mercado de ações. Temos que comprar e depois vender a mesma posição. E aqui é exatamente o mesmo. Nós podemos apostar a favor um acontecimento e depois contra o mesmo acontecimento ou vice-versa. A diferença reside depois numa mecânica que iremos falar daqui a pouquinho. Reparem que as diferenças não se ficam apenas por tudo o que eu já mencionei até aqui. Mesmo a nível de plataforma temos informações numa casa de apostas exchange que não temos numa casa de apostas convencional, pelo simples facto de não existir necessidade de as termos nessa mesma casa. Por exemplo, a liquidez do mercado. Não existe a necessidade de nós numa casa convencional termos a liquidez que está disponível no mercado, e a liquidez não é mais do que o montante que está disponível para transacionar. Isto porquê? Porque a casa de apostas recebe sempre a nossa aposta. Nós vamos fazer uma aposta a favor de uma determinada equipa, à cota de mercado que a casa de apostas define, e a casa de apostas vai sempre receber a nossa aposta. No caso de uma casa de apostas exchange, isso não ocorre, a não ser que exista liquidez no mercado, a não ser que alguém tenha feito a aposta contrária àquela que nós queremos e tenha colocado lá dinheiro
Ou então, nós colocamos primeiro o dinheiro lá e esperamos que alguém entre lá com a aposta contrária à nossa e que corresponda ao montante que nós colocamos lá, ok? Para ser transacionado o nosso investimento. Portanto, isto é um conceito básico da lei da oferta e da procura. Se nós só conseguiremos vender se alguém quiser comprar aquilo que nós temos para oferecer, tal como nós só conseguiremos comprar se houver alguém disposto a vender aquilo que nós pretendemos, aquilo que nós procuramos. É um conceito básico de transação, que é a lei da oferta e da procura, como eu referi. E neste cenário, passando aqui para esta questão das informações, vou aqui abrir e expandir o mercado de match odds, o mercado das probabilidades. E como veem, temos uma série de informações, várias informações que pode parecer complexo agora, mas não é de todo, e que iremos desde já analisar. Primeiro, o nome do mercado e à frente o valor que já foi correspondido, o valor que já foi transacionado, que já passou de uma mão para outra, ok? Neste mercado. No caso são 143 mil euros, 956 143.956 euros, ok? Depois temos outras informações da casa de apostas, cash out e afins, que não são muito interessantes neste momento estar a falar, apesar de ser importante. Por exemplo, o cash out para fazer trading é importante. No entanto, advirto para o facto de o cash out, que não é mais do que a possibilidade de vender a aposta que nós fizemos inicialmente. A Betfair permite fazer isto através da plataforma sem termos de fazer grandes cálculos, faz todos os cálculos por nós. No entanto, eu uso software, próprio que faz automaticamente as coisas por mim. Porquê? Porque o cash out da Betfair não é 100% fiável, no sentido em que muitas vezes podemos fechar a ganhar mais dinheiro do que aquilo que os cálculos da Betfair indicam, ok? Mas mais para a frente, com outros exemplos noutras aulas, veremos essa situação também. E então, temos aqui essa informação. Temos de uma forma diferente disponíveis os três mercados. Neste caso estão em linhas horizontais. E porquê? Por causa da própria mecânica do mercado. Reparem, desde logo temos a chamada grid e temos dois lados da grid. O lado azul, correspondente ao lado de apostas a favor, que essencialmente é o lado de apostas que temos em qualquer casa convencional. Volto a mostrar aqui a Bet365. É exatamente o mesmo que isto, disponível graficamente de uma forma diferente, mas é isto. E depois temos o lado lei, que não temos numa casa de apostas convencional e que temos numa casa exchange, que é o lado de cor-de-rosa, que nos permite apostar contra. Isto está graficamente apresentado desta forma, pelo simples facto de o lado lei ser influenciado pelo lado back e vice-versa, ok? O lado a favor e o lado contra são complementos um do outro. Imaginem, por exemplo, que eu fazia aqui uma aposta a favor, mas queria fazer, em vez de ser a 1.76, queria fazer a 1.77. O que é que acontece? É aquela questão, para eu fazer uma aposta a favor, alguém tem que fazer uma aposta contra. Então o valor que eu iria colocar a 1.77 não iria ser automaticamente correspondido, porque neste momento a melhor cota de mercado disponível a favor do Manchester City está situada a 1.76. Para fazermos a correspondência para ser feita, terá que alguém fazer um lei, apostar contra a nossa aposta a 1.77, e então aparece a nossa aposta back, aparece para ser correspondida do lado contrário, portanto no lado de cor-de-rosa. O inverso acontece, se quiséssemos fazer uma aposta contra, acontecia exatamente o inverso, ou seja, imaginem que queríamos fazer uma aposta contra 1.76 ou mais baixo, 1.75, 1.74, e ia para ser exatamente no lado a favor, no lado back, à espera que alguém corresponda a nossa aposta, ok? Pode parecer complicado, volto a referir, mas irão perceber mais para a frente, e mesmo nesta aula penso que será perceptível no final de toda esta mecânica. Pode parecer complexo agora, principalmente para quem está a ter o primeiro contacto com este tipo de apostas, mas irão compreender que é bastante simples. Abaixo das cotas de mercado está precisamente a liquidez, o valor que está à espera para ser transacionado naquela posição. Portanto, alguém, uma ou várias pessoas, colocaram ali um montante que a 1.66
que resulta então naqueles 235 euros que estão abaixo da cota de mercado a 1.66. Ou seja, se eu pegasse em 235 euros e fizesse uma aposta a favor do Manchester City, ia corresponder a totalidade daquele montante, e então a odd, a cota disponível, a melhor cota disponível a favor do Manchester City passaria a ser 1.65, aqueles 804 euros que estão ali na parte branca do lado azul, passariam para o quadrado completamente azul, e seria a melhor cota a favor que disponível no mercado neste momento a ser transacionado a favor do Manchester City. E vista toda esta questão, agora vamos passar para aquilo que é de facto apostar a favor e contra uma determinada equipa ou uma determinada situação. Reparem no mercado Manchester City, e vamos nos focar apenas neste mercado agora para ser mais simples, ok? Depois, tudo o que eu falar aqui será adaptável a qualquer mercado, ok? De uma casa de apostas exchange, AC Milan, ou empate, ou um mercado over e under, etc. Como verão noutros vídeos que iremos fazer, mas a mecânica é exatamente a mesma para todos os mercados e para todas as opções do mercado, ok? No caso temos aqui um mercado de probabilidades com 3 opções de mercado. E vamos então verificar esta questão de o que é apostar contra e o que é apostar a favor. Como eu disse anteriormente noutras aulas, no trading nós, claro que podemos prever o resultado final, e o ideal é conseguir fazê-lo, mas sobretudo o que nós queremos é prever a movimentação do mercado. Ou seja, o que nós queremos é conseguir perceber se o mercado vai descer ou subir, a cota de mercado onde nós vamos trabalhar vai descer ou subir, e fazer a melhor aposta para isso. Isto porquê? Apostar a favor é assumir que a cota de mercado vai descer. Lembram-se da primeira aula, como eu referi, se o Manchester City fizesse um gol, tornava-se mais provável o Manchester City vencer este jogo, e então o valor da cota de mercado do Manchester City, que é o inverso da probabilidade desse acontecimento, iria descer. O mesmo acontece em todas as outras opções, ok? Portanto, se nós pensássemos que o Manchester City ia estar em vantagem no marcador durante este jogo, ou ia ganhar este jogo, ou ia entrar melhor no jogo, mais pressionante, e então o mercado iria interpretar como uma maior probabilidade de Manchester City vencer e iria fazer a cota desse mercado descer, nós apostávamos a favor, porque apostar a favor, como eu disse há pouco, é assumir que a cota desse mercado vai descer. Apostar contra é precisamente o inverso, é assumir que a cota deste mercado vai subir. Imaginem que o jogo começou agora mesmo e nós vemos o AC Milan a jogar muito à bola, o Manchester City não consegue, e o AC Milan está próximo de marcar um gol. Se nós fizermos uma aposta contra o Manchester City, e tendo em conta que o tempo está a passar a nosso favor, porque enquanto o Manchester City não conseguir fazer um gol, a cota de mercado do Manchester City vai sempre subir, como nós vimos na aula 3, por causa da questão do tempo, do fator tempo, e também pelo facto de haver a grande probabilidade, porque o AC Milan teoricamente está a jogar melhor, então é mais provável que chegue ao gol, vai subir a cota de mercado do Manchester City. Então o que nós devemos fazer é uma aposta contra o Manchester City, independentemente do Manchester City ser ou não favorito. Porque se o Manchester City não está a conseguir atacar, se o AC Milan está a atacar, está a ter mais perigo, se o AC Milan está a ter mais perigo, é provável que o Manchester City sofra um gol, e portanto é provável que a sua cota de mercado vá subir drasticamente, ou então só por estar a sofrer dessa pressão do adversário, não é, do AC Milan, pode subir só por aí a cota de mercado, e então apostar contra o Manchester City é o melhor a fazer nesse momento, e fechar depois numa posição superior, fazer a aposta contrária, fazer um back numa cota de mercado superior, de forma a lucrar com isso. Um exemplo, nesta situação do Lay Manchester City, do aposta contra o Manchester City, vamos fazer aqui o exemplo. Então imaginem que o jogo começava 0-0, logicamente, não é? E nós vemos que o AC Milan está muito forte no jogo, o Manchester City não está de todo, não entrou bem no jogo, e nós vamos então fazer uma aposta em Lay Manchester City, contra o Manchester City. Selecionamos então aqui a melhor cota de mercado disponível para essa posição, que será 1.76, e vamos então aqui investir 10 euros.
Ou seja, aqui nós o que estamos a dizer, ao contrário de uma aposta a favor, em que nós fazemos o investimento e a cota de mercado diz-nos quanto nós vamos ganhar, aqui é exatamente o inverso. Nós dizemos quanto é que queremos ganhar e a cota de mercado diz-nos quanto é que nós vamos investir. Ou seja, no caso, como podem ver aqui pelo gráfico, nós para ganharmos 10 euros, quer o AC Milan vença ou quer o empate se verifique, portanto, fazendo um lei, estamos à espera que a cota de mercado do Manchester City vá subir, nós apostamos 10 euros com uma responsabilidade de 7,60 €. Ou seja, se por acaso o Manchester City marcasse um gol contra a nossa previsão, nós no máximo iríamos perder 7,60 € para um lucro correspondente de 10 euros caso fosse uma vitória do AC Milan ou um empate no jogo, ok? Voltando ao exemplo, o Manchester City começava mesmo mal e então nós já fizemos esta aposta. Assumam esta como uma aposta que já está feita, ok? Já entrou no mercado, já foi correspondida, neste momento temos esta situação. E agora o que é que vai acontecer? O Manchester City começa mesmo mal e a cota de mercado começa a subir. E chega a um ponto em que a cota de mercado chega, por exemplo, a 1,90. E chegando a 1,90 nós, por qualquer motivo, ou porque o Manchester City já equilibrou o jogo, ou porque estamos satisfeitos, por simplesmente, com o lucro que podemos ganhar com essa variação, vamos então vender a nossa posição inicial e fazer uma aposta a favor a essa cota de mercado, a 1,90. Ora, então selecionamos a 1,90 aqui e colocamos o valor de 10 euros. E então temos aqui uma situação nova, ou seja, com esta aposta, vendendo a nossa posição, saindo do mercado, com esta variação que para nós foi positiva, já que foi uma subida e nós apostámos a lei em primeiro lugar, nós entramos no mercado contra o Manchester City, temos então aqui uma situação que é a chamada free bet, ou seja, nós neste momento já não estaríamos a arriscar-nos a perder dinheiro. Porquê? Porque se houvesse uma vitória do AC Milan ou empate, nós não ganharíamos nem perderíamos qualquer valor. Está aqui a zeros. Mas se o Manchester City vencesse este jogo, iríamos lucrar 1,40 € sem qualquer risco. Okay? Isto chama-se uma free bet. Ou seja, é a possibilidade de nós, sem qualquer risco, ganharmos dinheiro com um resultado específico. E agora vocês perguntam, ok, mas e se o empate, se aconteceu um empate ou o AC Milan, nós não ganhamos nada. Neste caso, correto. Mas existe ainda uma outra possibilidade, é nós fazermos aquilo que se chama um green book. Ou seja, em vez de nós dizemos assim, ok, neste momento posso ganhar 1,40 € sem arriscar nada, mas eu quero distribuir o lucro pelos 3 mercados e ganhar qualquer que seja o resultado final. Então nós utilizamos aquilo que é chamada uma calculadora backlay ou layback. No caso é layback. Porquê? Porque nós fizemos... No caso nós vamos precisar de uma calculadora layback. Porquê? Porque nós fizemos primeiro uma aposta contra, uma aposta lay, e depois, para fechar, iremos fazer uma aposta a favor, uma aposta back. Então, eu vou introduzir aqui um URL que estará depois disponível no nosso site, esta calculadora, e também estará disponível no nosso GBA, que é uma das aplicações, um dos softwares que temos disponíveis no nosso site, e onde poderão, fazendo o download, poderão ter acesso a essa calculadora, ou então basta acederem aqui ao nosso site e utilizarem a calculadora livremente, ok? Ora, aqui temos uma calculadora layback ou backlay, dependendo da opção que nós escolhermos, e então vamos ver como poderíamos fazer um green book. Ora, a nossa aposta inicial foi um lay, portanto vamos selecionar a opção layback, que já está previamente selecionada. E qual é que foi a odd lay a que nós entramos? Foi a 1,76. 1,76. E o valor apostado em lei foram 10 euros. Portanto, a responsabilidade, lá está, aparece logo aqui, 7,60 €, tal como nos aparecia aqui no site da Betfair. Portanto, neste momento, até agora, tudo corresponde. E agora a odd back. Nós, como vimos, a variação do mercado levou esta cota de mercado para 1,90. Nós queremos sair do mercado a 1,90. Então, vamos colocar aqui a 1,90. Ajustar aqui a comissão, 1,90, ajustar aqui a comissão para 6%, que é a comissão que neste momento a Betfair pratica. E então, reparem que
aparece aqui uma série de dados, responsabilidade já estava, mas aparece aqui o valor a apostar em back. Se nós apostarmos a 1.90 9,26€, nós vamos distribuir os lucros que serão 0,69€ ou 0,70€ por cada um dos mercados. Ora vejam, se nós fizermos uma aposta a 1.90 de 9,26€, vejam o que é que aconteceu aqui. Se o Manchester City vencer, nós lucramos 73 cêntimos. Se o AC Milan ou o empate ocorrerem, portanto, se ocorrer a vitória do AC Milan ou o empate, nós lucramos 74 cêntimos. Ou seja, nós lucramos em qualquer uma das circunstâncias, em qualquer um dos resultados finais. Esta é a grande vantagem do trading e isto se chama um green book. Ou seja, uma distribuição de lucros quase perfeita. Não é? Perfeita seria só se os lucros estivessem igualados a 100%, o que não é o caso, mas é uma diferença de 1 cêntimo. Em todas as opções de mercado. Portanto, esta é a grande vantagem do trading. É que, imaginem, se nós apostássemos contra o Manchester City, se o Manchester City, como poderia acontecer, equilibrasse o jogo e passasse a ser o Manchester City quem estivesse por cima do jogo e quem dominasse e quem estivesse mais perto do gol, nós poderíamos reduzir a zero o nosso risco e sair do mercado ganhando com esta variação, sem correr qualquer risco. Ou seja, se nós a partir daqui não fizéssemos mais nenhuma aposta, no final do jogo era garantido que nós ganhávamos em qualquer um dos resultados finais. Okay? Esta é de facto a grande vantagem do trading relativamente às apostas simples. Como se recordam, nas apostas simples, se nós apostássemos a favor de uma equipa, nós tínhamos de esperar que aquilo acontecesse. E aqui no trading, fazer trading nas bolsas de apostas, não é preciso o nosso resultado acontecer, o resultado pelo qual nós apostamos acontecer para ganharmos. Nós ganhamos com a variação, tal como exemplificado na aula número 2, onde eu vos mostrei como ganhar dinheiro com a variação de uma cota de mercado. É exatamente a mesma coisa. Nós compramos, valorizamos a nossa posição, ou o mercado valorizou a nossa posição, e vendemos. O segredo do trading é prever esta variação, prever para onde vai o mercado, e apostar em consonância com essa situação. Vou agora fazer o exemplo contrário. Nós fizemos uma operação layback, uma operação de compra lay com venda back. Agora vamos fazer o inverso. Imaginando que o Manchester City entrava muito forte no jogo e que nós estávamos 100% convictos que o Manchester City ia ganhar este jogo. Então o que é que nós fazíamos? Apostávamos a favor do Manchester City desde logo a 1.77, 10€, para ser igual ao exemplo contrário. Ou seja, nós no máximo perdíamos 10€, caso fosse o empate, o resultado final, ou a vitória do AC Milan, ou então lucrávamos 7,70€ caso o Manchester City vencesse. De facto, o Manchester City começava muito forte e 5 minutos depois fazia um gol. Espetacular, obrigado a quem fez o gol. E a cota de mercado iria automaticamente descer, porque era a partir desse momento muito mais provável que o Manchester City vencesse. Ainda para mais, era favorito, portanto iria descer bastante. Imaginando que iria descer para 1.30. Era bem provável que isto acontecesse, se calhar até mais abaixo. No caso da odd inicial a 1.76 ou 1.77, como nós fizemos a aposta neste exemplo, até desceria mais abaixo possivelmente. Mas vamos colocar aqui 1.30 só para vocês verem a diferença. Então, o que é que nós tínhamos de fazer? Tínhamos de fazer, para sair do mercado, o inverso desta aposta. Portanto, íamos desde logo sair do mercado. Apesar do Manchester City estar na frente, nós não queríamos arriscar, queríamos já garantir aquele lucro. Estávamos satisfeitos com aquele lucro, queríamos já garantir aquele lucro e iríamos fazer a aposta lei ou a aposta contra a 1.30. Então, selecionávamos e definíamos o valor a 1.30 e saíamos com 10€. Ou seja, desde logo, deixem-me só 1,30. Peço desculpa, que eu me enganei aqui. Agora sim. E reparem que neste momento tínhamos então a free bet, tal como aconteceu no primeiro caso. Tínhamos então a free bet, mas neste momento era uma free bet muito maior. Isto porquê? Porque de facto já aconteceu uma grande variação e estaríamos a ganhar muito mais. Uma diferença ainda assim significativa. Salvo erro era 1,40€. Agora poderíamos ganhar, em caso de vitória do Manchester City, 4,70€ sem arriscar nada. Neste momento já não estávamos a arriscar nada. Ou seja, se o AC Milan ou o empate se verificasse no final do jogo, nós não perderíamos nada. O máximo que perderíamos era o lucro que tínhamos aqui,
Mas pronto, não estaríamos a perder o nosso investimento inicial, apenas a possibilidade de ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Temos então aqui a tal free bet, a aposta gratuita, entre aspas. No entanto, nós dizemos, não, eu quero mesmo ganhar, quero distribuir os lucros. Então utilizaríamos novamente a calculadora e fazíamos a seleção de backlay, porque nós apostámos a favor e depois contra. Nós entramos uma odd de 1.77, apostámos 10 euros e a odd lay então era 1.30. Ajustar aqui a comissão para 6%. E então ele diz-nos aqui que o valor que nós temos a apostar em lei é 13 euros e 62 cêntimos. E nós vamos então fazer aqui a aposta. 13 euros e 62 cêntimos. E reparem, distribuímos os lucros quase de forma perfeita, tal como aconteceu no exemplo anterior, e agora ganhávamos 13 euros e 61 cêntimos em caso de vitória do Manchester City, ou 13 euros e 61 cêntimos e 62 cêntimos em caso de vitória do AC Milan ou empate. Ou seja, tínhamos um lucro superior a 36% do nosso investimento inicial, que tinha sido 10 euros, qualquer que fosse o resultado final. Mais uma vez, a grande vantagem do trading é esta. Podemos ajustar a nossa posição a qualquer momento e podemos ganhar com a variação apenas. Não, o jogo ainda não acabou, ainda muito pode acontecer. O AC Milan podia fazer a cambalhota no marcador e ganhar o jogo no final. Mesmo assim nós iríamos ganhar. É esta a grande vantagem do trading e é isto que eu vos quero passar em toda esta série inicial. É que o trading de facto permite-nos ganhar de forma mais consistente, de forma mais segura e sobretudo ganhar através de variações, não dependendo de resultados finais que se verifiquem de forma em consonância com a nossa aposta inicial para lucrarmos. No caso, nesta aposta, nós beneficiámos de um golo a favor, lá está, mas por exemplo no caso da primeira aposta que nós fizemos do Lei, nós apenas beneficiámos do tempo passar. Não houve um golo de uma equipa contrária, não houve nada. O tempo passou, nada aconteceu no jogo, apenas o Manchester City entrou pior naquele jogo do que aquilo que era de prever. O mercado subiu e nós ganhámos com a variação. Aqui, por acaso, beneficiámos com um golo a favor e ganhámos mais com isso, mas essencialmente não era garantido, apesar do Manchester City estar a vencer, não era garantido que o Manchester City ganhasse no final do jogo, porque o Manchester City poderia sofrer um gol e o que levava o jogo para o empate, e então aí já iria novamente subir a cota de Manchester City e aí garantidamente iria subir a um nível superior daquele que nós tínhamos entrado inicialmente no mercado e iríamos já estar a perder dinheiro com isso, ok? Portanto, este é o grande conceito que eu quero que vocês retenham, é que o trading não é um bicho de sete cabeças e é aquilo que poderá a longo prazo e aquilo que irá certamente a longo prazo garantir-vos mais lucros de forma mais consistente, ok? Muito obrigado a todos vocês que assistiram a esta primeira série de videoaulas. Irei fazer uma segunda série para trading avançado, ou seja, para quem já viu toda esta série inicial com uma mão cheia de situações que vocês podem aproveitar, situações simples que vocês podem aproveitar para apostar e ganhar dinheiro com a variação das apostas que vocês fizerem, das cotas de mercado onde vocês apostarem. Portanto, fiquem atentos ao nosso site www.fabiocarmosportstrader.com. Na área de trading avançado terão então uma série de vídeos onde irei aí sim já fazer apostas com valores reais, com exemplos reais do meu trabalho, onde vocês irão ver exemplos de formas de ganhar dinheiro no trading, ok? Mais uma vez, o meu nome é Fábio Carmo, muito obrigado por terem visto esta aula, um abraço a todos e espero ver-vos nas próximas aulas.